Você já tentou pintar uma peça de ouro, mas acabou criando um pedaço de plástico amarelo? Pois é, eu te entendo, e é justamente para isso que eu tô aqui, para te ensinar como pintar o olho de verdade de um jeito simples e eficiente. Bom, primeiro a gente precisa entender como que o olho funciona. Como todo metal, ele tem padrões visuais que tornam possível replicá-lo com facilidade. O segredo está no contraste. Para quem não sabe, o contraste é a diferença entre o claro e o escuro, entre cores ou formas, que faz algo se destacar do que está ao redor. Quando existe contraste, o olho percebe a separação, como letras pretas num fundo branco, ou um sol forte sobre uma sombra. Ele serve para guiar a atenção e criar um impacto, destacando o que é importante na imagem. Metais refletem bastante o ambiente ao seu redor, então sempre observe o que está em volta da sua peça de ouro e principalmente perca o medo de errar. Se você não se permitir soltar o traço, o resultado vai ficar apagado. Enquanto eu estudava para esse vídeo, eu percebi que meu medo de exagerar me travava, e quando eu finalmente deixei o traço fluir, o ouro começou a ganhar vida, começou a ficar mais vivo, mais realista. Vamos para a parte prática, a cor base. Escolher a cor base certa é essencial. Talvez pareça uma dica básica, mas tenta fazer ouro sem parecer um bronze. É mais difícil do que parece. Existem várias tonalidades de ouro. Tem um ouro mais realista, com tons mais acinzentados e um leve toque esverdeado. Tem aquele ouro mais comum, né, ilustrações coloridas, aquele que é mais amarelado, amarelão, assim, bem dourado mesmo. E aquele mais alaranjado, que é o meu favorito, é o que eu mais gosto. Ele é mais quente, ele é mais próximo do dourado clássico, ele é mais vivo. Repara como existe uma diferença enorme de um tipo de ouro para o outro. Se você tentar fazer uma pintura super realista usando aquele ouro bem amarelo, ele provavelmente não vai encaixar direito. Do mesmo jeito que o ouro mais esverdeado não funciona bem em um personagem mais cartunesco. Sempre analise a sua ilustração e o cenário ao redor para entender qual tipo de ouro faz sentido no seu caso. Bom, chega de papo, vamos para a parte prática. Eu fiz aqui um bloco com uma leve curvatura para mostrar para vocês como que o brilho se comporta nesse tipo de superfície. Existe um macete muito eficiente que é variar os tons, criando pequenas transições, linhas escuras e linhas claras, que são a luz e a sombra, nas partes mais lisas e arredondadas, como nessa curva, por exemplo. Já nas áreas mais retas, com quebras abruptas, use um degradê mais chapado e uniforme. Isso ajuda a reforçar o volume e dá aquele brilho metálico que faz o olho parecer mais realista. Repara como que eu destaco a luz nas quinas, principalmente. É onde a luz mais se concentra nos metais, nas quinas e nas superfícies mais lisas. Os metais também tendem a refletir o ambiente ao seu redor de forma esticada, conforme a peça é. Como nesse caso, repara como eu fiz um reflexo de luz que segue a ondulação da peça. Bom, agora eu fiz aqui uma peça mais afiada, algo como uma lâmina, uma garra ou algum detalhe de alguma armadura. Percebe que o corte dela é bem mais abrupto e quase não tem curvas no formato? Esse tipo de estrutura muda completamente a forma como o olho reage à luz. Em superfícies assim, o ideal é usar uma pintura mais chapada e uniforme. Não tem por que exagerar nos degradês suaves, porque a própria geometria da peça já cria uma separação bem clara entre luz e sombra. O que vai realmente dar o efeito metálico aqui são as transições secas. Aquele contraste direto entre o brilho intenso nas quinas e o sombra direto do lado. Então foque em destacar esses pontos de luz nas bordas e nas partes que pegam a iluminação principalmente e reforça a sombra nas áreas opostas. Esse equilíbrio faz com que o metal pareça cortante, mas com presença e definição, sem perder o realismo do ouro. Pensa sempre que quanto mais afiada a forma, mais importante é o contraste. Ele é o que vai dar peso e volume para sua peça. Agora vamos usar como exemplo um personagem que eu fiz há algum tempo. Não repara muito, porque nessa época eu ainda não entendia direito como pintar metais, mas ele vai servir bem para a gente testar o aprendizado aqui. Eu vou substituir uma dessas partes da armadura por ouro, e dessa vez eu vou usar aquele tom mais alaranjado que comentei antes. Lembra que eu disse que nas áreas curvas o ideal é alternar linhas claras e linhas escuras para representar luz e sombra refletidas? Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Repare como eu começo aplicando essas faixas de luz com um leve degradê entre elas. Nada muito complexo, só o suficiente para indicar onde o volume muda. E é aí que vem a mágica. Depois dessa base eu pego com um pincel, com a função borrar, e começo a misturar as bordas entre as faixas.
Essa etapa é o que transforma as manchas em reflexos. Ela cria aquela sensação de metal polido, onde a luz parece escorregar pela superfície. Percebe como que só de suavizar as transições o olho já começa a ganhar profundidade? É um processo simples, mas que se você entende o porquê de cada passo, o resultado fica muito mais convincente. Agora repara bem no que eu vou fazer aqui. Viu que no fundo existe uma cor azul ao redor do personagem? Mesmo sendo um tom bem simples, olha como que eu aplico um leve reflexo azul na própria peça de ouro. Isso faz com que ela converse com o ambiente, refletindo o cenário ao redor e ajuda a peça a se encaixar visualmente na cena, tornando o ouro mais integrado e convincente dentro da ilustração. E aqui vai uma dica importante: arrisque mais, sem medo de errar. Erre, teste, tente de novo. É assim que você destrava o seu traço e finalmente consegue dar vida que tanto quer nos seus desenhos. Vai testando, desenha formas diferentes, um cilindro de uma espada, um detalhe de uma armadura, sei lá. Vai explorando, experimentando ângulos, luzes e cores. E principalmente, continue praticando sempre. Bom, esse foi o vídeo. Ainda estou começando esse canal, então muitas dicas de pintura digital ainda vão aparecer por aqui. Se você puder me ajudar se inscrevendo e deixando seu gostei, isso faz uma diferença enorme para mim. Me ajuda a entender se o conteúdo está funcionando para vocês e o que eu posso melhorar nos próximos vídeos. Bom, é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.